paz do Senhor, amados. Estamos aqui mais uma vez para trazermos uma reflexão sobre dons espirituais, manifestações espirituais e, obviamente, tratando-se das manifestações do Espírito Santo de Deus. Amém? Claro que iremos abordar algumas outras manifestações, mas nosso objetivo, nosso foco é trazer esclarecimentos à luz da Bíblia sobre a verdadeira manifestação do Espírito Santo de Deus. Amém? O texto bíblico que nós iremos trabalhar é o mesmo que encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 14. Não iremos ler todo o capítulo, mas apenas alguns versículos que irão nos dar respaldo para tratarmos do assunto de hoje. Volto a frisar que o assunto de hoje neste vídeo é sobre o comportamento, a manifestação, como as pessoas de fato usadas pelo Espírito Santo de Deus, elas podem se comportar. Amém? Não iremos assim abordar diretamente os dons de línguas, os dons espirituais em geral. Haja visto termos feito isto no vídeo anterior e você pode acessar aí no canal e assistir às nossas análises que fizemos anteriores. Amém? Aproveitando, se inscreve nesse canal, compartilha para que esta mensagem, este esclarecimento, ele alcance outras pessoas. Amém? Desde já agradeço pela sua participação e que Deus ricamente lhe abençoe. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, iremos ler a partir do versículo de número 37. Está com a sua Bíblia aí? Amém? Abra para conferir nas páginas do capítulo 14 de 1 Coríntios, iremos ler a partir do versículo de número 37, que nos diz: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas, se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Em outras versões, este último versículo que eu li, que é o de número 40, diz: faça-se tudo com decência e ordem. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais esta oportunidade de poder comunicar, Senhor, ao teu servo, à tua serva que me assiste neste momento, esclarecimentos à luz da tua palavra sobre esta tão grande dádiva importante, que são as manifestações do teu Espírito, quer por meio de dons, quer por meio de gesto, quer por meio de movimentos que acontecem entre o teu povo. Te peço, Senhor, que estenda as tuas mãos sobre cada um, sobre cada uma. Se alguém, ao ouvir esta mensagem, ao assistir este vídeo, portar enfermidade em seu corpo, no nome do teu Filho Jesus, eu ministro a cura nesta oração, independente de qualquer lugar do mundo, em qualquer horário que quer que seja, que a tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor é um Deus que sara, um Deus que cura, e crendo na tua palavra, ministramos a cura sobre a vida do teu povo, sobre a vida de todo aquele que crê e que porventura seja alcançado por esta mensagem. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Creia que o Senhor vai te dar vitória, meu irmão. Teus problemas, teus anseios, enfermidades, que sejam repreendidas, resolvidos em nome de Jesus. Irmãos, nós falamos nos vídeos anteriores sobre a maneira que cada dom
ou dons, eles se agrupam. Falamos sobre 3 blocos e explicamos, volto a dizer, caso você tenha interesse, vai no canal, assista os vídeos e, se possível, nos dê também esse apoio, compartilhando, se inscrevendo, para que outras pessoas possam visualizar este trabalho. O assunto que nós iremos nos focar é sobre movimentos do Espírito Santo. O primeiro texto que eu quero trazer para você, paralelo, é lá no livro de Gênesis, não é? Lá no início, estou usando assim esta demonstração de distância, porque estamos saindo do livro de Coríntios, né? Para o início do Velho, Antigo Testamento, a saber, o livro de Gênesis, no capítulo de número 1, e nós temos, nos versículos 1 e 2, a seguinte expressão: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, ele se movia. Toda a igreja evangélica que tem princípios cristãos, quer seja pentecostal, tradicional, reformada, crê que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, que ele não é algo estranho à razão, como alguns dizem que é um objeto, eu senti uma coisa. Não. O cristão que tem experiência com Deus, ele deve ter certeza, e se é o Espírito de Deus que se move, que fala em você, você vai dizer: o Espírito do Senhor me usou, o Espírito do Senhor me levantou, o Espírito do Senhor me enviou. Amém? Essa expressão, às vezes até inocente, a pessoa diz: eu senti um negócio e falei, eu senti uma coisa estranha. Você, a partir de hoje, vai identificar todas estas coisas, se de fato é Deus, se é de Deus, nada mais normal e cabível de você dizer: o Espírito Santo de Deus, estou sentindo o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele não é um ser inerte, como muitos querem fazer. Que na igreja ele fique parado, ele tenha hora para operar, ele tenha momento para operar. Parece até uma colisão com a ordem do culto que nós falamos a semana passada, ou no vídeo passado, melhor dizendo, que a palavra disse um falar, o outro cale-se, não é? Mas este domínio, ele está em harmonia com a soberania do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. Eu não posso ditar ordens para o Espírito Santo. Eu posso, em harmonia com o Espírito Santo, agir em conformidade com a razão, com a ética, com a educação, em harmonia, não em um domínio. O Espírito Santo só fala quando eu quero, aonde eu quero e quando eu quero. Jamais. O profeta, quando ele é tomado pelo Senhor, ele de fato é tomado pelo Senhor. Mas existem, pluralizando, as formas que o Espírito Santo trabalha. Eu quero rapidamente, para não nos estendermos, como sempre eu prometo, mas sempre excedo um pouco no tempo, porque é muito bom e muito conteúdo, citar o exemplo do profeta que vai até o rei Davi e entrega ali uma mensagem, quando ele comete o pecado contra o Senhor, em envolver-se com a Batsebas e, além de envolver-se, tirar a vida do seu esposo Urias.
E Deus usa o profeta e o profeta vai até ele. E mesmo usado por Deus, tomado por Deus, ele não chega lá quebrando tudo, mas com uma ética e de uma maneira poética. Acredita-se a maioria dos historiadores e também leitores em geral da palavra, que ele ali tinha um grande respeito pela realeza, pelo rei, mas não deixou de dar mensagem, mas deu de uma forma bastante ética, nos mostrando que por mais que ele tivesse indignado, irado, cheio de Deus, ele não chegou quebrando tudo na casa do rei, mas ele chegou contando uma história, e você com certeza já conhece, e se não, analise lá a história do pecado, do ato de Davi com Batsebas, e quando Deus usa um profeta para ir repreendê-lo. Amém? Então o Espírito Santo, ele é ético, ele é educado, e ele nos usa, embora do nosso jeito. Se eu sou camarada meio alvoroçado, falo alto, o Espírito Santo vai me usar com toda esta minha dinâmica. Ele não vai me usar diferente, ele vai me usar com esta minha dinâmica, meu timbre de voz, meu jeito de falar. Porém, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então essa dinâmica, ela pode ser moldada. Amém? Não moldar o Espírito Santo, mas o que eu chamo de uma harmonia entre o ser usado por Deus com ética, com amor, com respeito. E falei até em um vídeo anterior que uma certa feita um indivíduo, se dizendo usado por Deus, tomou um irmãozinho dentro da igreja, arrastou pela mão, mandou o porteiro abrir a porta e lançou-o na rua. Irmãos, é muito difícil aceitar isto como algo de Deus, né? Porque as coisas de Deus, como diz o texto, são com decência e ordem. O texto que nós lemos, então o Espírito Santo, ele se move desde o início. Ele não fica parado, ele tem ação. Ele é uma pessoa que fala, que pensa, que analisa, que vê. Ele tem todo o comportamento racional para interagir com o homem. E aí nós temos esta passagem onde o apóstolo Paulo, quando ele está orientando a igreja sobre os dons espirituais, ele sabe que muitos que são profeta, ou como ele mesmo diz no versículo, que alguns, né, que de certa forma até se acham, se dizem, né, cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo deixou a orientação, a ordem do culto como um mandamento do Senhor. Amém? Se a igreja ela acredita que a instituição da Santa Ceia, regrada pelas cartas ou pela carta de Paulo e outros comportamentos de liturgia de culto, doutrinas que Paulo, de certa forma, ele configurou à luz da revelação. Se você aceita isso, meu irmão, por que você não quer aceitar agora a ordem do culto como um mandamento do Senhor? Então Paulo vai dizer que se alguém cuida ser profeta ou espiritual, porque ser profeta é ter o dom da profecia. Ser profeta é ter a palavra de Deus, a Bíblia acima de tudo, como uma profecia em evidência em todos os tempos. E ser espiritual? Tem pessoas que são espiritual, mas já que estamos dentro de um contexto também em nossa igreja, em nosso ministério sobre avivamento, eu estou sempre nos estudos que eu estou tendo a oportunidade de falar, dizendo que não existe avivamento, não existe espiritualidade cristã sem santificação.
Como é que minha boca é santa para profetizar, para falar em mistério, para pregar, para louvar até em línguas estranhas, e depois essa mesma boca está rogando praga, está chamando palavras pornofônicas, estão falando coisas que são entristecíveis e vergonhosas para o Espírito Santo de Deus. Isso aí tem alguma coisa errada. Eu tenho que ter uma vida de santidade. Se alguém quer ser profeta, tem a experiência que Isaías teve, lá no capítulo 6 do livro de Isaías, se não me falha a memória, o Senhor se revela, lhe chama, e ele sente-se um pecador, um homem de lábios impuros, e ele ali passa por um processo de purificação. Quando ele diz, ai de mim que eu vou perecendo, porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e moro, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. E ali Deus, que é misericordioso, que não pega ninguém, joga para fora da igreja, mas que trata, transforma e prepara e leva para o céu. Ele manda um anjo com a tenaz, pega uma brasa viva do altar, passa nos lábios do profeta, e agora ele tem o seu pecado purificado. Independente se a impureza dos seus lábios fosse por ser pagão, por clamar a um Deus pagão, por ser um idólatra, ou mesmo por usar palavras abomináveis, não vem ao caso. O que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, é que para ser profeta tem que ser purificado. Amém? Então, quando você vê um vaso, um irmão, uma irmã profetizando e aquela coisa toda muito espiritual, como Paulo diz, se alguém cuida ser profeta, cuida ser espiritual, analisa como ele é em casa. Analisa como ele fala com as pessoas, analisa como é o amor dele pelas almas, se ele prega o evangelho, se ele leva a palavra de salvação, ou se ele só é santo, espiritual, profeta, quando está no culto, que ele tem que profetizar, se não der lugar, para ele não teve culto. Essa é uma maneira de nós entendermos que quem cuida ser profeta e espiritual tem que reconhecer que o que Paulo escreve, como ele diz no versículo 37 do capítulo 14 de 1 Coríntios, é um mandamento do Senhor. Mas se alguém ignora, que ignore. Ele é bem sincero no versículo 38. Porque tem pessoas, irmãos, que ignoram, que não respeitam, que não quer ouvir o conselho. Se ele chegar no culto e não fizer aquele movimento que a gente vai falar daqui a pouco, para ela não teve culto, Deus não falou. O pregador às vezes leva aquela mensagem bastante contundente, bem preparada, consagrada para a igreja, mas tem que ter um movimento, que é um movimento que a gente vai falar com cuidado e carinho. Como eu sempre falo em outras oportunidades, eu tenho muito cuidado, diria até medo, para não falar das coisas que pelo menos parece ser de Deus. Só em parecer eu já respeito. Respeito todo profeta, respeito todo pregador. Agora, é preciso, irmãos, fazer tudo com decência e ordem, como diz a palavra. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar a língua. Falamos nisso no vídeo anterior, que nós não devemos, pregadores, pastores, líderes, dirigentes, proibir alguém de profetizar. Você aqui não vai falar línguas, isso não cai bem, porque a Bíblia permite falar línguas. Agora que o irmão, a irmã que tem o dom, ele fale consigo, ele fale em silêncio, caso tenha um intérprete, alguém que tenha o dom de interpretar, então que ele fale coletivamente, publicamente, para a edificação de todos, amém?
Mas eu não posso, porque o irmão está ali se alegrando, a palavra sendo pregada, e ele ali falando em mistério com Deus, eu mandar o irmão se calar e repreender, ou o pregador está aqui na frente pregando, e de repente ele sente realmente a presença de Deus manifesta pelo Espírito, e ele em momento de pregação, ele intercala, não por vontade própria, mas pelo poder do Espírito, falar em línguas. Eu não posso proibir. A menos que ele queira pregar todo, desde a saudação até a conclusão, todo o tempo, falando em línguas estranhas. Aí é o que Paulo recomenda, que o interlocutor, o ouvinte, o convidado, o visitante, mesmo crente ou não crente, ele não vai entender nada. Não é o proibir de Paulo, não é o proibir falar em línguas, é tanto que ele diz, não proibais, mas é a pessoa tentar fazer uma oratória em línguas estranhas, né? É isso que ele está se referindo. E o texto que a gente vai nos deter mais é o versículo 40, quando diz, faça-se tudo decentemente com ordem, nesta minha versão. Faça-se. Devemos fazer o culto, devemos fazer o povo sentir o poder de Deus. Como é que eu faço a igreja sentir o poder de Deus? É mandando fale em línguas? É mandando profetize? É mandando dizer, diga assim para seu irmão, diga assim para sua irmã? Irmãos, estas orientações na hora da pregação, elas são mecânicas. Eu posso estar aqui sentindo fé a ponto de dizer, hoje Deus vai me dar vitória. Mas eu não posso colocar palavras na boca das pessoas, para que ela confesse, para que ela faça confissão positiva, como muitas pregações têm surgido. E aí as pessoas ficam, permita-me essa expressão, fica repetindo aquilo que eu digo. Diga assim para seu irmão, diga assim para sua irmã. Às vezes aquele irmão, aquela irmã, ele não tem a fé que você tem. Ele não tem a experiência com Deus que você tem. E você leva ele a um ânimo supérfluo, mecânico, depois que termina o culto. Talvez nem o pregador que manda fazer isso, ele tenha fé, ou ele mesmo faz o que ele está mandando o povo fazer. Como é, pastor, então que o povo vai se alegrar? O povo vai se alegrar pela aplicação da palavra. Pela unção que eu tenho ao ministrar a palavra. A palavra de Deus, ela não precisa de empurrãozinho. A manifestação do Espírito Santo não é aquele fogo de carvão que você tem que abanar para acender, não. Quando o homem e a mulher, usado por Deus, e começa a pregar, e começa a falar, o Espírito Santo é quem se responsabiliza para que os corações que ali estejam abertos, eles sejam aquecidos pela palavra. Até mesmo aqueles que estão frios, eles sejam aquecidos pelo mover do Espírito, que não depende da minha animação. Então tem pregadores que se esforçam. Eu já vi pregadores dizer, você vai pular desse banco, olha, você vai sentir um poder tão grande que vai cair. Sei que o poder de Deus sobrenatural é bem mais do que nós podemos suportar. Mas eu não posso levar o povo a uma êxtase, a um transe espiritual, só porque eu quero ver a igreja movimentando-se. Eu tenho que dar a palavra, pregar a palavra. Quando a gente lê aquela passagem de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, a gente não vê nenhum movimento impressionante, mas depois os discípulos confessam e dizem, porventura não nos ardia em nossos corações quando nos falava? Então a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos. É a palavra, irmãos, é a palavra.
Tem pessoas que não querem nem que pregue a palavra. Chamam a pessoa, não lê nem um versículo, já começa dizendo Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e não ministra a palavra. Os púlpitos das nossas igrejas, para honra e glória de Jesus, Igreja Missionária, Ministério Bom Samaritano, nós ministramos a palavra. Se a palavra não fizer efeito, não tem pregador bom, não tem cantor bom, não tem orador bom, não tem som bom, porque hoje já tem até os efeitos do som, os pregadores que apoiam o microfone e faz aquele espécie de efeito de impactar. Isso, amados, é apenas barulho e nada mais. Também não quero com isso dizer que o pregador vai falar com medo. Que o pregador ele vai pregar como que se estivesse morrendo. Não, quem está cheio do poder de Deus, da sua maneira, do seu jeitinho, mas ele vai ter um avivamento no falar, ele vai ter uma eficácia no pregar. Amém? Então, faça-se tudo. O pregador, o dirigente, ele vai fazer tudo. Mas de que maneira? Primeiro, decência. Para entendermos o que é decência, precisamos analisar o que é o inverso, indecência. Nós sabemos que decentemente, fulano se comportou indecentemente. O que é que ele fez? Qual o gesto? A indecência, ela é percebida nas palavras, ela é percebida nas gesticulações, ela é percebida até no jeito de olhar. Então, faça-se tudo com decência. Você vê que tem pessoas que vão profetizar e eles às vezes fazem gestos, que às vezes derrubam um jarro, que às vezes batem numa lâmpada, que às vezes derrubam a cadeira. Então, estes comportamentos indecentes, que às vezes rasga a roupa. Eu já vi uma tirar as atacas do cabelo de uma irmã e depois a irmã ficou com o cabelo meio agitado e as crianças e a mocidade rindo e o culto perdeu a ordem e a decência. Queridos, querida, nosso Deus não é Deus de confusão. Se você crê na palavra, vá pela palavra. Eu não vejo a necessidade, não vou dizer eu, mas a própria palavra, ela não nos mostra uma necessidade do Espírito Santo de Deus usar alguém com certos comportamentos extravagantes. Estamos vivendo um dia de igrejas onde muitas pessoas... Eu fui pregar numa igreja e dizia-se ser um culto de libertação, e eu dizia para a pessoa, olha, na nossa igreja a gente não tem culto de libertação, nós temos culto de conversão. É aquele culto do domingo, da segunda, da terça, da quarta, qualquer dia. Até na minha casa, quando uma pessoa chega e diz, ore por mim que eu quero me entregar para Jesus, a libertação é aí. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esses cultos de libertação, que pega roupa, que pega peças íntimas, que pega foto, que pega tantas coisas, objetos, nós não temos essa tradição. E estou falando aqui em exclusividade, dentro do contexto da nossa conferência, né, dos nossos trimestrais de avivamento, sobre as manifestações dos dons espirituais. Eu sei que Deus, ele cura, ele liberta. Paulo mandava o lenço, né, e a Pedro, melhor dizendo, para fazer presentes, sinais de cura, mas são casos específicos. Não mandava o povo trazer objetos, botar um copo com água em cima da TV, e isso, se alguma igreja tem essa direção, se algum pastor tem essa direção, eu respeito, amados. Mas Deus a mim não pediu, nem me mandou fazer isso. Amém? Então, nosso ministério, a gente seguia pela doutrina dos apóstolos, e a gente entende pela palavra de Deus que esse negócio de tirar a cadeira, fazer roda dentro da igreja, ficar girando, fazendo piruleta e outras coisas mais, muitas vezes dançando de uma maneira indecente. Eu vejo vídeos, irmãos, me desculpem a citação, mas eu vejo gravações que eu fico triste.
não apenas pelo que acontece, mas porque pessoas ainda postam, ainda jogam nas redes sociais, homens e mulheres, às vezes vestidos a caráter, e começam a fazer danças, gesticulações, que eu não quero citar aqui, questões religiosas, jamais, que eu não tenho nada contra a religião de ninguém, mas as manifestações do Espírito Santo de Deus nas nossas igrejas não é para causar escândalo. E pessoas que começam a suar e que depois cai, e que roda, e que pula, e que faz, às vezes, dança, imitando até cantores mundanos. Paciência, varão, paciência, varoa. O Espírito Santo trabalha com decência e ordem. Amém? Então faças tudo com decência e ordem. O que é ordem? Se formos falar de horário, tem pessoas que dizem que está no poder de Deus e diz, olha, irmão, para começar foi comigo, mas para terminar é com o Espírito Santo de Deus. Aí o trabalho vai para 2 horas depois do horário oficial. Pastor não pode chegar lá, porque se chegar os profetas botam para correr. Quando o pastor, um obreiro, ou mesmo um irmão, uma irmã, membro, congregado, que não concorda, os profetas começam a fazer ameaças, né? Vai botar no leito, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Queridos, eu estou aqui para te instruir à luz da palavra de Deus. Nosso Deus não é Deus de confusão. Façais tudo com decência e ordem. Amém? Qual seria então a ordem? Se nós temos um horário de culto oficial, vamos cumprir o horário do culto. Ah, mas um pregador, ele é uma benção quando ele dá lugar, ele não respeita. Então tem alguma coisa errada com esse pregador, varão. Tem alguma coisa errada com essa pregadora, varoa. Eu chegar na sua casa, eu tenho que ter ordem, eu tenho que ter decência. Eu tenho que respeitar as normas da sua casa. Se em minha casa eu tenho comportamentos como de um jeito, me sento de um jeito, na sua casa, eu não estou na minha, eu tenho que respeitar. Aí é convidado para pregar, a pessoa dá honra, dá o púlpito para pregar, e aquela pessoa começa a fazer aquele saceiro, e depois que vai embora, o pastor bota a mão na cabeça, porque chega as ligações, chega as pessoas, e diz, olha pastor, aconteceu assim, assim, está aquele irmão triste, está aquela irmã triste, porque o profeta fez vergonha, disse que Deus mandou dizer, e às vezes Deus não mandou dizer nada. A euforia espiritual, o profeta se usando. Se foi Deus, amém. Mas se não foi Deus, o prejuízo é grande. Então, queridos, decência e ordem. Eu vou falar e vou ler aqui rapidamente, para a gente entender mais, uma passagem que tem no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 21, nós encontramos um profeta fazendo uma gesticulação, ou seja, um movimento que talvez alguns pastores mais radicais do que eu, eles não concordem se fosse nos dias de hoje. Eu acho que só aceitam porque está na Bíblia. Mas eu aceito o que está na Bíblia porque é o Espírito Santo. E também se nos dias de hoje alguém fizer pelo Espírito Santo, eu aceito sem problema. Não aceitar hoje é não crer na Bíblia. Agora, tudo com decência e ordem. No capítulo de número 21, a partir do versículo de número 8, entenda essa passagem. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entramos em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Veja que bênção você chegar numa casa que tem pessoas que têm o dom da profecia, a palavra profética. Irmãos, isso é bênção. Não discrimina quem Deus usa, vaso. Não discrimina quem Deus toma como instrumento. Precisamos de homens de Deus, precisamos de mulher de Deus, não só para pregar do púlpito, não só evangelistas, mas profetas
de Deus, amém? Que tem o dom de discernir, que tem o dom da palavra da sabedoria, que tem a palavra do conhecimento, que tem os dons de curar, precisamos nos nossos dias. Então não proíba ninguém de ser profeta, não proíba ninguém de falar mistério, que falem com decência e ordem, amém? Chegaram lá na casa de Filipe, uns dos 7, aqueles separados 7 diáconos, e suas filhas, né? Em número de 4, elas eram profetisas. Que bênção, né? E demorando-nos ali muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágapo. Estamos no Novo Testamento. Não estamos falando de Jeremias, de Amós, de Obadias, estamos no Novo Testamento. Porque os dons de Deus são contínuos. Cremos na atualização dos dons espirituais. Não, isso foi para o passado, irmão. Hoje não precisa. Quem disse isso a tu, crente? Se está na palavra. Hoje o Senhor ainda usa seus profetas, claro, em conformidade com a palavra revelada e escrita. Eu não posso profetizar fora do contexto bíblico, nem receber uma profecia fora do contexto bíblico. Mas se eu recebo uma palavra profética, se chega um irmão, uma irmã, tomado pelo poder de Deus e ministra uma profecia na minha vida, eu guardo, eu analiso, eu reflito, primeiramente à luz da Bíblia, e eu digo, amém, Senhor, vou esperar o cumprimento com alegria. E sei que não morrerei enquanto a palavra, a promessa não se cumprir. Eu creio, Jesus, amém? E eles estão lá, numa casa de um homem, cujas filhas eram profetisas, e para acabar de completar, chega mais um profeta. Oh, glória! Amém? O profeta chega, seu nome é Ágapo, ele é citado também em outra passagem, e quando ele chega ali para falar a palavra, né, ele é citado no capítulo 11, versículo 28, né? Ele também é tomado por Deus e profetiza, e a maneira como ele profetiza, como ele faz, dá a entender que ele estava profetizando que viria uma grande fome, e se cumpriu isso na palavra. Então foi usado por Deus também no capítulo 11 e o versículo 28 do livro de Atos. Depois você lê, por conta do tempo que nós já estamos passando de 35 minutos de vídeo, para não ficar muito extenso. Mas nessa passagem aqui no capítulo 21, a partir do versículo que nós lemos, que foi o versículo 8, estamos agora analisando o versículo de número 10, este homem chega e vindo ter conosco, diz o versículo 11, ele tomou a cinta de Paulo. Ele pegou o cinturão que Paulo usava no lombo, e nos diz a Bíblia que ligando aos seus próprios pés e mãos, ele fez um gesto de algemas, um gesto de prisão com a cinta do apóstolo Paulo. Olha, se fosse hoje com alguns obreiros, alguns pastores, ia logo repreender, vai para lá empurrar o profeta, mas Deus usa profetas. Deus usa homens e mulheres, crianças, jovens, como Ele quer. O Espírito de Deus, lemos lá em Gênesis, pairava sobre as faces das águas, né? E Ele estava ali buscando o seu momento, buscando sua oportunidade para agir na criação com a Trindade, ou como a Trindade. Aleluia! Então, por que hoje eu vou dizer que o Espírito Santo não opera? Ele opera sim. Por que eu vou dizer que ele não usa um irmão para se deslocar de um lugar para o outro? Ele usa sim. Se ele vem marchando, se ele vem articulando, fazendo gesto, pode ser até o jeito dele que é meio alvoroçado. Mas eu creio que o Espírito Santo usa. Não obrigatoriamente marchando, fazendo gesticulações, que às vezes são até mesmo indecentes, sem decência, mas de uma maneira que seja para a glória de Deus.
Amém? E quando é o Espírito de Deus, por mais que pareça ser diferente, mas Deus vai deixar sinal de que é Ele. Amém? Glória a Deus. Ele pega a cinta do apóstolo, ata as mãos e os pés e entrega a mensagem dizendo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Veja, ele não só chega dando uma mensagem, dizendo: olha, Paulo, assim diz o Senhor, como muita gente diz que o profeta tem que usar ou ser usado utilizando as premissas proféticas do Velho Testamento. Assim diz o Senhor. Não, varão, tá aí. Ele não chega dizendo: assim diz o Senhor, simplesmente. Não. Mas ele diz: assim ligarão, aleluia, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem pertence, ou a quem pertence essa cinta. E ele faz algo totalmente, como falei há poucos minutos, muito interessante, impactante, porque ele indo ter conosco, ele se aproxima, ele se desloca, ele toma a cinta de Paulo. Esse tomar não significa puxar a força que Paulo resistiu, mas é tirar de. Tomar é tirar de. O arrebatamento da igreja será tomada, é tirar de. E ele pega aquela cinta de Paulo. Qual seria a reação sua? Qual seria a minha reação se Deus chegasse e pegasse algum objeto, algum adereço que eu estivesse, esta caneta, por exemplo, ou esta gravata, e tirasse do meu pescoço e fizesse uma gesticulação? Aleluia. Será que eu iria pegar o profeta e dizer: saia daqui, não venha me desmantelar? Mas Deus faz como quer, com decência e com ordem. Parece uma contradição, mas Deus não vai chegar tirando roupa de ninguém, Deus não vai chegar fazendo vergonha a ninguém, mas com decência e ordem. Ele não pegou a cinta para enforcar o apóstolo, mas ele fez um gesto decente, um gesto com ordem, e diz a palavra que depois que ele fez tudo isso, ouvindo nós isto, rogávamos-lhes tanto nós como os que eram daquele lugar, para que ele, Paulo, não subisse ao Jerusalém. O povo entendeu que foi uma profecia da parte do Espírito Santo de Deus. Querido, querida, temos outros exemplos bíblicos. O homem, o rei, ele recebe uma ordem para que ele utilize uma lança, uma flecha e fira a terra tantas vezes. E o tanto de vezes que ele fez, que o profeta mandou, o Senhor disse: por que só fizeste tantas vezes? Só ferirás teus inimigos tantas vezes. Se tu tivesses ferido mais vezes feririas teus inimigos. São ações, mover do Espírito. Temos diversos exemplos práticos do nosso dia a dia. Eu já vivenciei grandes experiências do mover do Espírito Santo na nossa vida. Por isso eu te digo, meu irmão, minha irmã, não seja incrédulo, mas seja crente. Amém? Não duvide das coisas que acontecem no culto, como Tomé, porque não estava, porque ele achava que Jesus não teria aparecido. Seja crente. Peça a Deus oportunidade para vivenciar, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, principalmente nos dias que estamos vivendo, ele precisa de viver experiências sobrenaturais. Eu entendo que tem aquele que quer somente a Bíblia e só as Escrituras, como eu também creio, mas, amado, essa promessa é para nós, é para os de hoje,
para todos quanto o Senhor chamar, como é o tema da nossa conferência, que está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 39. O Senhor, Ele quer derramar do seu poder, o Espírito Santo quer falar conosco, o Espírito Santo quer nos tomar, como tomou Filipe e o arrebatou depois que ele pregou para aquele eunuco de Candace, que levou as águas batismal. Diz a Bíblia que não o viu mais e Filipe encontrou-se em Azoto e pregava a palavra do Senhor. Será que isso é coisa que não pode acontecer hoje? Será que o Espírito Santo não pode nos levar, nos transportar? Pode. E eu creio nisso. Não vou dizer o que ele não fez. Não vou inventar para dar uma de profeta e de espiritual. Porque tem gente que para dizer, para impactar, para impressionar, ele quer dizer que é, que faz, e às vezes é tudo mentira. Mas eu creio que quando o homem, quando a mulher se põe nas mãos do Senhor, o Senhor faz coisas grandes, tremendas, por meio dele, por meio dela. Não quero imitar os outros. Não queira impressionar, não queira imitar os outros. Eu ouvi um testemunho uma vez, e vou contar aqui rapidamente, que um certo pregador cheio de Deus, cheio do poder de Deus, ele pregava em uma igreja, e era uma festa, e o púlpito estava todo ornamentado, e ele pregou num poder tão grande, e Deus lhe tomou em profecia, que ele pulou e saltou do púlpito, enguiçando, saltando o púlpito que era demarcado, aqueles púlpitos antigos de madeira, que era aquela cerquinha que os mais antigos devem lembrar. E ele foi lá, profetizou, botou a mão na cabeça de uma pessoa, entregou a mensagem, deu outro salto e caiu no púlpito. E a igreja pegou fogo e ele continuou pregando. E um jovem achou tão bonito que depois de uns dias ele pregou e quis fazer a mesma coisa. E quando ele pulou, se enganchou nos arranjos e derrubou caixa, e foi aquele sarceiro e se acidentou, e o culto ficou totalmente desorganizado. Por quê? Porque nem tudo que Deus faz com A, Deus vai fazer com B, nem com C e nem comigo. Mas não é porque Deus não faz comigo que eu vou duvidar que o irmão, que a irmã está sendo usado ou usada por Deus. Eu creio que Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Amém? Quero encerrar esta ministração desta palavra ao meu e ao teu coração, lendo e enfatizando este versículo que diz: fazei tudo com decência e com ordem. Amém? Não faça nada indecentemente. Não queira se usar por Deus, não dê extravagância, não é? Não deixe extravasar sua emoção quando estiver pregando, quando estiver dando uma palavra. Tem gente que quer cantar que a garganta não aguenta, quer pregar que a garganta não aguenta, mas porque ele acha bonito o pregador, acha bonito a cantora, que nem Davi, que foi enfrentar Golias com as roupas de Saul. Não dá certo, varão. Não dá certo, varoa. Seja você. Amém? Deus quer te usar como tu és. Se tu tens problemas de dicção, se tu tem problema e fica nervoso, nervosa, Deus vai te usar desse mesmo jeito. Moisés quis se desculpar dizendo que era assim, que era desse jeito. O Senhor perguntou: quem fez a boca do mudo, Moisés? Então, quem fez você foi Deus, e Ele quer te usar da maneira que tu és. Amém? Portanto, esta palavra. Cuidado com os movimentos estranhos no culto. Cuidado quando o povo começar a rodar, a pular, a fazer gesticulações indecentes. Indecentes. Comecem a fazer movimento que tirem a ordem do culto, que perturbe o culto. Uma grande probabilidade para não ser o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é ético. O Espírito Santo de Deus não vai gerar um movimento que depois tenha uma briga de família, que depois o pastor brigue com
o maestro, que depois a dirigente seja chamada a atenção. As coisas de Deus são coisas organizadas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam, que temem a Deus. Para o bem. Nada coopera para o mal. Quando eu vou dirigir um culto, quando eu estou na liderança de um culto, eu digo, Senhor, neutraliza tanto os demônios, espíritos malignos, como também os profetas, aqueles que são da carne, o pregador, a pregadora emotivo, que às vezes quer fazer a igreja sentir o que realmente não é poder de Deus. Mas eu peço, Senhor, me usa quem tu quiseres aqui, para ser o instrumento, o canal de bênção, e que as campainhas toquem, que haja glórias, que haja aleluia, que haja sorriso, que haja satisfação, que o povo sinta o poder de Deus, porque tem gente que não dá uma glória. É o seu jeito, amém. O pregador, quando vai ler a Bíblia, o irmão vai dar a doutrina, ele não pega nem a Bíblia para ajudar, mas quando é ele que está pregando, ele quer que todo mundo faça. Que Deus nos ajude em nome de Jesus, amém? Oreis por nós e esta palavra ao teu coração.